Uma ótima tarde a todos. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, a segunda edição no ar ao vivo para você nesta quarta-feira, dia 1º de setembro. Que bom estar contigo, levar a partir de agora as informações, as notícias que são importantes para o seu negócio. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas em todo o Brasil, no sistema analógico e digital, pela NET e Claro TV. Pelo portal sba1.com, eu sempre digo que você tem que acessar, porque lá tem informação, tem notícias, é o compromisso com o produtor rural brasileiro. O Agricultura BR também está no Facebook do Canal do Boi e dezenas de páginas. Eu gosto muito de falar delas e principalmente os amigos que compartilham a Agricultura BR em todo o Brasil. Obrigado. Olha, você também nos acompanha pela Neo TV no Paraguai e aqui no Brasil também é uma TV por assinatura. E a partir deste momento, a TV Imaculada está linkada no Agricultura BR, levando as informações em sinal aberto no estado de Mato Grosso do Sul. Começa o programa de hoje falando a respeito de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que esses dados traziam hoje cedo e que todo mundo falou dele? Falava a respeito do PIB no segundo trimestre e a comparação com o primeiro trimestre do ano. Quando você olha pelos dados, e você já deve ter lido para tudo quanto é lado, você deve ter pego o seu celular, olhado ali e viu que tem ali um cenário de 2,8% negativo. Esse 2,8% de queda no PIB do agro brasileiro, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de fato deve ter ocorrido. E você que é produtor rural, sabe disso muito bem. Por que há uma queda no segundo trimestre? Ora, os efeitos diretos relacionados de seca, de geada e mais uma série de fatores que atingiram a produção agropecuária do Brasil. Isso é uma questão óbvia. E aí, por aqui a gente analisa os números mesmo. Pegamos as tabelas do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, trabalhamos com os mesmos números para chegar a um cenário que é mais interessante. Esse cenário mais interessante, ele compara a soma do primeiro trimestre e do segundo trimestre de 2020 e compara com o primeiro e o segundo trimestre de 2021. Por quê? Porque aí você tem um balanço muito mais interessante. E aí a alta é de 62,08% para o PIB do agro brasileiro. Amigos, tem isso. Por que isso ocorre? Não só porque o primeiro trimestre de 2021 foi excepcional, mas também porque o segundo trimestre de 2021 é superior ao segundo trimestre do ano passado. É o que eu mostro agora, trazendo aqui o estudo do Agricultura BR, da equipe do Canal do Boi, mostrando esse ineditismo aqui no que a gente vai abordando. Bom, aqui é muito simples essa tabela que está sendo lançada. É o PIB da agropecuária, trimestre e semestre, tá? Então, primeiro trimestre de 2021 comparado, o segundo trimestre de 2021 comparado ao primeiro trimestre. Esse cenário traz uma queda de 2,8%, como a gente tinha dito. Entretanto, quando você pega o segundo trimestre do ano de 2021 e compara com o ano passado, aí é uma alta de 1,23%. E se eu somar o que eu tenho do primeiro e segundo trimestre de 2020 com o primeiro e segundo trimestre de 2021, o semestre do ano atual chega a 388 bilhões e 800 milhões de reais no PIB da agropecuária. E aí a diferença, meus amigos, é muito alta, ela chega a 62%. É isso mesmo, chega a 62% de elevação quando você compara os dois primeiros trimestres do ano passado com os dois primeiros trimestres deste ano. Pegando em números, vamos ver então como que os valores ficaram desse PIB do agronegócio. 2020 teve uma soma de 239 bilhões 870 milhões de reais, enquanto que agora nós temos em 2028 388 bilhões e 800 milhões de reais. É a soma do primeiro e segundo trimestre de um ano e também de outro, uma soma simples, cálculo simples, para mostrar aí para o produtor rural brasileiro em todo o país, realmente queda no segundo trimestre, quando comparado ao primeiro trimestre, 2,8%, mas o mesmo período sendo considerado 1,3% de alta, e 2021 no acumulado tem aí mais de 62% até o momento, é o que a Agricultura BR quer destacar para você.
e quer falar também a respeito de marco temporal. Olha, hoje é um dia importante lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, tem as discussões que voltam ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Há pelo menos 30 representantes de entidades, tanto de quem é a favor do marco temporal, quanto aqueles que também são contra o marco temporal, que devem falar. Voto mesmo, se tiver, é a partir de amanhã, mas mais importante do que isso é a iniciativa no Congresso Nacional de se ter uma lei que viabilize esse marco temporal. É a chamada PL, o Projeto de Lei 490 de 2007. E é sobre este assunto que eu converso com o deputado Neri Geller, do estado do Mato Grosso, que está aqui conosco. Geller, obrigado por estar participando do Agricultura BR, do Canal do Boi, mais uma vez, obrigado. Como que está o trâmite desse projeto de lei? Há uma preocupação generalizada, não só por produtores rurais e proprietários de terras, mas também quem está nas áreas urbanas, porque a questão é muito grave em relação ao marco temporal. Geller, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde aos telespectadores e quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Como você falou, realmente essa questão do marco temporal, nós da FPA, se envolvemos de forma frontal no Supremo, inclusive os advogados da FPA se inserindo no polo, para que a gente pudesse colocar os argumentos suficientes para que se mantenha realmente a decisão do Supremo de 2013, ou, na pior das hipóteses, que a gente consiga, antes da decisão do Supremo, votar o PL para regulamentar definitivamente isso. É inconcebível você pensar, imaginar de uma área de indígena hoje que está próximo de todo o território nacional em 12%, 13%, com esse entendimento sendo derrubado, a gente voltar ao processo e criar uma estabilidade jurídica violenta pelo país afora. E o PL 490 ele vem exatamente no sentido de regulamentar isso, trazer segurança jurídica, dar os direitos aos povos indígenas, sim, mas se porventura acontecer demarcação, que essa demarcação seja de forma transparente, dando inclusive as condições de defesa e o amplo direito às possíveis demarcação e os proprietários rurais que têm, na sua grande maioria, já suas terras registradas em cartório há 30, 40, 50 anos. E que, se acontecer, seja feito e passe pelo Congresso Nacional. Então, é um trabalho forte que nós estamos fazendo, um enfrentamento no bom sentido da palavra, para que a gente crie essa estabilidade, para preservar os direitos dos povos indígenas, mas principalmente se tem as condições de fazer com que esse debate seja franco e aberto, e que interesses internacionais, interesses de ONGs, às vezes mal intencionados, que laudos fraudulentos, como aconteceu num passado recente, não prejudique a produção nacional e contamine essa discussão que é extremamente importante, mas ela tem que ser de forma aberta. E nós estamos focados, Fabiano, para pautar o PL 490, se Deus quiser, essa semana ainda ou na semana que vem, tendo em vista que o presidente Arthur Lira tem esse compromisso, a própria mesa diretora, da qual nós ajudamos a eleger, possa pautar essa matéria que é muito importante e é fácil de fazer enfrentamento, porque ele vai exatamente na linha de fazer as coisas justas e as coisas certas. Então, nós estamos bastante animados. Nosso presidente Sérgio Souza, os parlamentares que são ligados à produção, estão liderando esse processo. E eu, particularmente, muito motivado para que a gente possa fazer o bem para o Brasil. Perguntas para você. Eu lembro de entrevistar o Geller desde o tempo da Conab, até antes disso, mas eu vou te fazer algumas perguntas que talvez sejam um pouco mais simples, mas elas são importantes, porque é o que o produtor rural, quem está assistindo o Canal do Boi, quer saber. Bom, primeira delas, a Frente Parlamentar Agropecuária, a FPA, é uma das maiores frentes que nós temos no Congresso brasileiro. Além dos membros da FPA, quem mais nos apoia na questão da PL 490? Qual que é o perfil de quem apoia a PL 490 fora da Frente Parlamentar?
Deixa eu te falar, Reinaldo, é importante o produtor que está nos assistindo nesse momento ter a compreensão de como é composto o Congresso Nacional. Infelizmente, o nosso Congresso Nacional, não é infelizmente, mas o que acontece no Congresso Nacional hoje, os membros de toda a Câmara, 80% são parlamentares urbanos, que têm vínculo com a sociedade urbana e não têm a compreensão técnica dessas pautas que tramitam no Congresso Nacional. Foi assim no licenciamento ambiental, está sendo assim no defensivo agrícola. O que é importante para nós, e o produtor que está nos assistindo, fazer esse debate de forma técnica e não ideológica, para que parlamentares que conhecem o tema possam ir no enfrentamento da discussão do tema, como nós fomos em outras importantes comissões. Hoje, eu e mais vários outros parlamentares estamos fazendo essa discussão com os parlamentares urbanos que muitas vezes votam porque não conhecem o tema. Então, é importante que quem está nos assistindo cobre e acompanhe o seu parlamentar. Nós estamos muito motivados porque nós levamos essa discussão para dentro das lideranças partidárias. E mesmo os parlamentares urbanos que não conheciam o tema estão se inteirando e sabem, começam a entender que esse tema não é importante para a produção, esse tema é importante para a geração de emprego, é importante para a indústria que gera emprego nos grandes, porque lá se movimenta a cadeia do agronegócio, tais como indústria de equipamento agrícola, indústria de fertilizante, indústria de pneus de caminhão, e que esse elo que se beneficia com a produção nacional gera o emprego e a renda para os eleitores urbanos, inclusive, e que essa cadeia ela leva alimento, inclusive, mais barato na mesa do nosso brasileiro, nos centros urbanos. Então, esse debate tem que ser feito de forma técnica e bem articulada. E é isso que nós estamos fazendo. Hoje, eu acredito sinceramente que grandes líderes, como o próprio presidente do MDB, Baleia Rossi, líderes como o Alex do Cidadania, são parlamentares que têm uma liderança forte lá no Congresso Nacional e que estão começando a nos acompanhar, porque esse tema não é só importante para dar segurança jurídica para o homem do campo. Ele é importante porque ele gera emprego, renda para as pessoas. E esse é o enfrentamento que nós temos que fazer. Os parlamentares não podem fazer o debate só ideológico, ficar o dia inteiro nas redes sociais, os parlamentares que são ligados ao agronegócio. Os parlamentares têm que ir para o... Parece que perdemos o sinal do deputado Nery Geller, estava respondendo aqui as questões ligadas a como que vem o desenvolvimento do cenário do setor. Acho que voltamos com o Geller. Geller, foi interrompida aqui a sua fala final, os últimos 20 segundos. Se você puder complementar, por favor. Só para concluir, entrou uma ligação aqui, infelizmente, e caiu o sinal. Trabalhando os parlamentares da frente parlamentar, que são ligados ao agronegócio, nós estamos nos articulando para ir para dentro dos líderes partidários, para ir para dentro e discutir com os parlamentares que são mais urbanos e mostrando a importância que tem esse tema, não só para a agricultura, não só para a produção, mas ele é importante para a geração de emprego, renda, que beneficia exatamente essa classe de eleitores que ficam mais nos centros urbanos. Nós estamos bastante motivados e queremos crer que, se pautado, nós vamos avançar para aprovar essa matéria, porque se não tiver ranço ideológico, ele é importante para toda a sociedade, inclusive para a sociedade urbana e principalmente para as pessoas que precisam de alimento mais barato. Certo, deputado Nery Geller, eu quero agradecer a sua participação, obrigado por participar aqui conosco no Agricultura BR, no canal do Boi. Bom trabalho para o senhor. Obrigado, um grande abraço, fique com Deus. Um grande abraço, nós conversamos com o deputado federal pelo estado de Mato Grosso, Nery Geller. O assunto é o marco temporal, é o projeto de lei 490 de 2007, que traz ali elementos que são fundamentais para se ter um entendimento de respeito ao direito de todos, seja indígena, seja branco, seja negro, mas principalmente que se tenha segurança, não só a questão de segurança jurídica, a gente acaba falando muito disso aqui, mas a segurança de uma maneira geral no campo. É dever do Estado, sim, garantir direito à propriedade. E o Estado, quando eu falo, são todos os poderes, inclusive o judiciário.
Daqui a pouco a gente volta a falar de marco temporal, porque antes eu quero falar de soja, e soja segue caindo, assim como o milho lá na Bolsa de Chicago, vem vindo ainda com cenários causados pelo furacão Aida, que trouxe uma série de interrupções e principalmente prejuízos no Golfo dos Estados Unidos, afetando a estrutura de embarques de importantes multinacionais norte-americanas, como a Bunge, como a ADM, entre outras. E esse cenário fez, inclusive, com que a China comprasse carregamentos, meio fora de hora, mas comprou carregamentos aqui do Brasil, travou negócios e, por enquanto, o mercado continua precificando uma situação de insegurança quando que vai voltar a poder embarcar os Estados Unidos e soja recua. Você vê aqui quedas mais uma vez, agora acima de 1% no curto prazo. Novembro vindo com 12 dólares 78 centes mais 6 o bushel, é a posição de maior liquidez, perde 1,06%. Destaco aqui ainda também a posição de janeiro, 12 dólares 86 centes mais 2 o bushel, queda de 1,08%. Março, 12 dólares 92 centes o bushel, recua 1,02%. Em maio, 12 dólares 98 centes por bushel, com queda de 0,97%. É o que eu vou destacando em relação à soja na Bolsa de Chicago. E olha, se eu falava a respeito da geração de empregos, os números do IBGE nesta última terça-feira, em relação ao Brasil, que teve ali uma melhora, tá? Tem gente que acaba falando que reduzindo, né? Mas qualquer melhora na geração de emprego é muito positiva em termos de geração de renda, principalmente, mas em termos econômicos. Isso trouxe um fator muito positivo aqui no Brasil nesta última terça-feira. O dólar chegou a ser negociado a 5,12 por conta desse elemento. Aí tivemos um outro dado de emprego sendo divulgado, mas lá nos Estados Unidos. Só que lá nos Estados Unidos, os dados não foram tão positivos assim. E claro que o mercado financeiro reage, vamos saber como é que o dólar reage a isso. Aqui no Brasil, o dólar acabou fechando, apesar de ter rasado a 5,12 nesta última terça-feira, fechou a 5,17 com queda, mas uma queda menor, a R$ 5,17. Agora vem sendo negociado a R$ 5,15 mais 3, com queda de 0,3%, é o que nós vamos destacando agora, 0,36% de queda para a moeda norte-americana. Há pouco nós tínhamos o índice Bovespa, hoje oscilou bastante, mas há pouco nós tínhamos o índice Bovespa lá na casa dos 119 mil pontos. Continuo falando a respeito de elementos que acabam fechando o preço da soja. Eu destaco agora a soja nos portos de Santos e Paranaguá, com entrega no mês de setembro. Nós temos aqui queda, essa queda reflete diretamente uma soja negociada em Chicago mais barata e um dólar mais baixo aqui no Brasil. R$ 165 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com os nossos amigos da Granos Corretora, que atualizam as cotações diariamente aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. E olha, eu vou para o intervalo comercial, mas daqui a pouco eu falo de mercado de milho. Vou falar que milho, inclusive, vai caindo bastante, vai perdendo mais de 1% no mercado futuro. E aquilo que a gente falava nas últimas semanas, que pode até ter mais milho no Brasil por conta dos cenários, de não ter exportado, de ter ficado um pouco mais de milho e importado algum volume, parece que vai se confirmando mesmo. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do nosso WhatsApp no 67991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. E começa o mês de setembro, começa o mês que dá início à primavera, e é quando você tem uma expectativa, principalmente sobre o aspecto de precipitações chuvosas, de um volume melhor. Olha, hoje mais cedo eu vinha estudando alguns dados climatológicos no Brasil e o mês de agosto realmente foi um castigo para muitos estados brasileiros e alguns estados, e aí eu vou destacar aqui o Mato Grosso do Sul, por exemplo, Ponta Porã, ali na fronteira com o Paraguai, extremo sul do estado, teve mais chuvas do que o esperado. É um fator interessante. Campo Grande, no capital do Mato Grosso do Sul, bateu aquilo que era esperado em termos de precipitações chuvosas. Já outras capitais, como São Paulo, choveu menos. E é sobre a região sudeste que nós vamos destacar agora a previsão do tempo para esse mês de setembro. É quando tem mudança de estação, há uma expectativa melhor em relação às chuvas. E quem fala sobre esse tema é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata.
Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Estamos começando um novo mês e a previsão é de chuva ainda nos primeiros dias de setembro. A primeira semana desse mês já começa com chuva volumosa entre o Espírito Santo, também sul da Bahia, com acumulados altos e chuva contínua que pode gerar pontos de alagamentos em diversas vias dessas áreas, viu? Também tem previsão de pancadas de chuva tropicais, mais com temporais no oeste aí do Amazonas, também no oeste do Pará, Roraima e Acre. E de forma bem mais irregular no Maranhão, Tocantins e sul do Piauí. A chuva também se espalha de forma bem pontual e com baixos volumes pelo oeste da Bahia, mas o tempo permanece seco e quente aí no sertão nordestino, Fabiano. No centro-sul do Brasil, não há expectativa de chuva significativa hoje, desde a metade do Mato Grosso, passando por Goiás até o Rio Grande do Sul. Agora vamos lá para a Argentina, Fabiano, onde a falta de chuva durante o mês de agosto agravou a situação de água no solo. Isso provocou redução no cultivo e também atraso aí no desenvolvimento do trigo. A partir desse início de setembro, a chuva forte retorna aí à região de La Pampa, Santa Fé e sul de Córdoba, com acumulados entre 20 e 50 milímetros. Mesmo com a chuva irregular, Fabiano, no começo de setembro, há uma tendência aí de recuperação hídrica nas áreas produtoras, viu? A temperatura entra em queda e fica entre 3 e 6 graus na província de Buenos Aires entre os dias 10 e 14 de setembro. Nesse período, tem previsão de apenas geadas pontuais. E por aqui a gente continua monitorando a previsão do tempo. É com você. Obrigado, Renata. Olha só, Renata e todo mundo que está nos acompanhando. Nós conversávamos nas últimas semanas com os analistas que participam conosco diariamente aqui no Agricultura BR, com Cristiano Palavro, com Matheus Pereira da Pátria Agronegócios, os dois, com o Vlamir Brandalize, também conversava com o Marcos da Agriinvest e outros também que participaram aqui nos últimos 15, 20 dias no Agricultura BR, para falar a respeito de mercado de milho. Olha só. A importação feita pelas trades, ela foi estancada. Então, boa parte daquele milho que ia ser exportado, ele não foi, ele ficou internalizado no mercado nacional. Além disso, há algumas importações importantes no país, né, em relação a Paraguai, principalmente, e uma expectativa de milho também vindo da Argentina. Somado à colheita no Mato Grosso que concluiu e uma aceleração na colheita em outros estados e conclusão também em outros estados importantes da produção, mesmo com safra quebrada, aumenta a disposição de milho no país. E com isso, aqueles valores de R$100, como a gente já disse já há várias semanas, não devem vir mais aqui no Brasil. É bem remota essa possibilidade e milho segue caindo, cedendo, tanto no mercado futuro quanto no mercado físico brasileiro. Veja só o que nós temos aqui a posição de setembro, negociada R$ 90,61 a saca, com queda de 1,10%, novembro R$ 90,44 por saca de 60 quilos, 1,21% de queda, janeiro perde pouco mais de 1% a R$ 93,00 a saca e março R$ 92,60 por saca, queda de 1,25%, são os destaques para o mercado futuro do milho. E o Agricultura BR volta a falar de marco temporal. Mais uma vez, foi retomado no Supremo Tribunal Federal Brasileiro nesta quarta-feira as discussões que podem acabar com o marco temporal e, com isso, causar forte insegurança jurídica, insegurança física também, posso dizer dessa forma, e um desrespeito ao direito de cidadãos. Por outro lado, no Congresso brasileiro tramita um projeto de lei 490 de 2007, que visa trazer a garantia de direitos de indígenas, de produtores rurais, de geração de trabalho e renda no país. É por isso que eu converso agora com o deputado federal Evair de Mello, que está aqui conosco no Agricultura BR, no canal do Boi. Deputado Evair, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Esse é um assunto que é de extrema importância e que está trazendo muita preocupação aos produtores rurais de todo o país. Qual que é a sua avaliação do momento, principalmente sobre esse projeto que tramita na Câmara e que tem o apoio, né, da Frente Parlamentar Agropecuária? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade e, naturalmente, não só
Frente Parlamentar Agropecuária, que tem trabalhado muito nesse tema, mas todo o Congresso Nacional, a parte que tem um compromisso e a responsabilidade com o setor. Tivemos uma interrupção aqui com a fala do deputado Evair de Mello. Ele está falando ao vivo, direto de Brasília. Vamos ver se a gente consegue retomar a conversa com o deputado. E qual que é a questão aqui? A questão são duas frentes. Primeiro, há uma crença, uma espécie de fé, talvez esperança, que o Supremo Tribunal Federal brasileiro venha, de fato, a trazer uma sinalização de respeito a todo cidadão brasileiro. Seria manter o marco temporal. O marco temporal não garante apenas direito a quem é produtor rural ou quem tem propriedade em áreas urbanas. Ele garante também o direito aos indígenas, que é extremamente fundamental para o equilíbrio desse cenário, das questões, para que se tenha realmente paz nesses ambientes que estão longe do policiamento, que estão nos meios rurais e que principalmente acabam trazendo uma série de conflitos. Parece que ainda não conseguimos retomar a conversa com o Evair de Mello, mas não tem problema. A gente vai buscar conversar com o deputado, daqui a pouco ele volta aqui no Agricultura BR e eu vou aproveitar e ir para o intervalo comercial. Então você já sabe, daqui a pouco eu volto falando a respeito de marco temporal com o deputado Evair de Mello e ainda hoje eu converso com Armando Matiello sobre o mercado de café e a pergunta está no ar já. Há precificação já total em relação aos problemas e principalmente a produção brasileira de café? É o que o Armando vai responder e que você já pode opinar mandando sua mensagem no nosso WhatsApp, no 67991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. Agricultura BR de volta, eu estava conversando com o deputado Evair de Mello e agora a gente recupera o sinal. Deputado, a gente perguntava para você a respeito desse momento que se tem, o marco temporal, o projeto de lei 490 de 2007 tramitando. Qual que é a sua expectativa e a sua avaliação do momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Eu só fazer uma pergunta, alguma parte da minha fala anterior foi aproveitada ou não? Podemos começar de novo, deputado. É importante que quem começou a assistir também agora pegue a sua informação totalmente. Peço desculpa porque a nossa conexão aqui foi comprometida, mas eu estou dizendo que a Frente Parlamentar Agropecuária e a Câmara dos Deputados, os deputados que têm compromisso e responsabilidade com o setor produtivo brasileiro, estão atuando fortemente para o convencimento do nosso ministro do Supremo para que eles possam, com equilíbrio e com bom senso, naturalmente, possam respeitar esse marco temporal. É inadmissível imaginar que nós iríamos migrar no Brasil nesse momento de 14% para quase 30% do território brasileiro pudesse ser destinado às áreas indígenas sem nenhuma necessidade ou sem nenhuma justificativa. O Brasil tem que ter responsabilidade não só alimentar a sua população interna, mas naturalmente nós somos importantes no cenário global quando nós produzimos alimento para mais de 1 bilhão de pessoas. E não tem nenhuma necessidade, os territórios indígenas estão postos aí, é uma área considerável, né? Aproximadamente 120 milhões de hectares destinados aos indígenas, para que possam ter ali todo o seu ambiente em particular. Estamos trabalhando alinhado com os ministros também do nosso governo, alinhado para com o governo, levando essas exposições de motivos ao Supremo e, naturalmente, nós estamos muito confiantes que eles vão ter, nesse tema específico, ter bom senso, ter equilíbrio, manter esse marco temporal, trazendo a segurança jurídica. E também, quanto ao PL 490, nós vamos trabalhar aqui na casa para que ele possa tramitar com toda a transparência, dando oportunidade para o contraditório e possamos avançar com esse texto, tendo aprovação e trazendo aquilo que o Brasil mais precisa nesse momento, que é segurança jurídica, responsabilidade, respeito a quem produz, também responsabilidade com quem consome e também responsabilidade com as questões indígenas. Como eu disse, é um território considerável, 14% do nosso território já destinado aos indígenas, temos o nosso marco temporal já previsto na nossa Constituição, mas, acima de tudo, até pela retomada do crescimento e pela importância que a agricultura teve, trazer segurança jurídica ao homem e à mulher do campo para que possa continuar produzindo alimentos para os brasileiros. E o texto, tramitar aqui na casa, vamos, como eu disse, respeitar o contraditório, mas que possamos validar esse texto e, em definitivo, colocarmos uma pá de cal e encerrarmos com esse assunto, porque talvez entre tantos problemas que a agricultura enfrenta, a insegurança jurídica é a pior dela. E nós esperamos, então, tanto que o Supremo possa
usar o bom senso e manter o marco temporal, como possamos avançar aqui na casa e aprovar o PL 490. Deputado, em relação ao PL 490, principalmente prazo, tá? Estou aqui conversando, estou com o celular aberto e hoje está tudo conectado. Produtor rural, telespectador do canal do Boi, quer saber quanto tempo demoraria para ter esse projeto de lei, porque há um processo de convencimento dos seus colegas, aqueles que não são tão ligados assim também à produção rural ou ligado ao campo, mas que são cientes da questão de geração de trabalho e renda. Eu estou muito confiante, nós temos uma base parlamentar muito consolidada aqui na casa, a Frente Parlamentar Agropecuária, a Frente Parlamentar das Cooperativas, Frente Parlamentar do Setor Produtivo e, naturalmente, aos parlamentares dos estados. Né? A conta aqui é sempre aritmética, nós estamos atuando e pedir, naturalmente, que os produtores rurais, que nos ouvem pela oportunidade em todo o Brasil, possam conversar com parlamentares dos seus estados. Né? Aqui é a somatória. Não é o deputado Evair, não é o presidente Sérgio Souza que vai convencer, vamos dizer, a totalidade. Então, nós queríamos que os produtores rurais, que os sindicatos rurais, com as cooperativas, que os prefeitos que estão nos ouvindo, possam conversar com seus parlamentares. Aqui na casa, o presidente Arthur Lira é a tramitação regimental da casa, vai dar oportunidade nas comissões, nos pareceres, e possamos apresentar um plenário. Estou confiante que tem os prazos regimentais e ainda esse ano, o mais rápido possível, nós possamos avançar com ele. Tem um grupo trabalhando para que esse texto possa entrar no plenário como urgência. A urgência ele deixa tramitado nas comissões e vai direto ao plenário. Também precisamos de voto. Então, agora a mobilização de cada estado, de cada produtor rural, de cada cooperativa, de cada prefeito, de cada vereador, poder conversar com o seu parlamentar, mostrar a importância desse tema e possamos avançar aqui na casa, trazendo votos em todos os estados brasileiros. E assim, como é um PL, é uma maioria simples, não é tão complicado, que possamos avançar e, como eu disse, botarmos uma pá de cal. Depois do Senado, depois da Câmara, possamos avançar também nas outras casas e aí contar com a sanção presidencial. Tá certo, deputado Evair de Mello, eu tenho certeza que chegando na mesa do presidente Jair Bolsonaro, nós vamos ter a sanção presidencial. Agradeço a sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, mais uma vez. Um grande abraço ao senhor. Agradecemos a oportunidade e tenho certeza que tem um grupo de parlamentares aqui no Congresso Nacional muito comprometido com a segurança jurídica do campo e com a produção de alimentos no Brasil. Um grande abraço, obrigado pela entrevista mais uma vez, deputado Evair de Mello, do Estado do Espírito Santo, falando a respeito do marco temporal e principalmente o projeto de lei 490, que é o que trata dessa lei para colocar realmente e trazer alguma tranquilidade, porque realmente é incabível estar debatendo de novo esse cenário. É pelo menos a terceira discussão, debate desse mesmo tema no Supremo Tribunal Federal Brasileiro. A gente continua tendo muita esperança de que o bom senso vai prevalecer por lá. Nós vamos para o último intervalo comercial, daqui a pouco eu volto falando de café e daqui a pouco tem sim Armando Matiello participando conosco aqui no nosso programa. Eu volto já. Mercado do café é o destaque de agora no Agricultura BR. E eu trago agora as informações do café arábica negociado em Nova York. Plataforma Ice Filters apresentando alta. Nós tivemos alta nesta última segunda-feira, essa terça recuava, perdia parte do que ganhou e hoje volta a operar em alta. Mas eu lembro que dólar está caindo bastante. Então veja só, nós temos neste momento dezembro a $1 97 centes mais 15 por libra peso, março $1 99 centes mais 85, maio em $2 mais 80 a libra peso e julho $2 1 centes mais 90 por libra peso. São os negócios deste momento na Bolsa de Nova York com o café arábica. Veja agora algumas cotações do mercado físico. E eu já volto com o Armando Matiello aqui nos estúdios conosco, ao vivo pela internet. Matiello, sempre um prazer tê-lo por aqui. E toda vez que você participa, o cafeicultor brasileiro, mas principalmente em Minas Gerais, gosta demais e solicita a sua volta. E eu vou começar te perguntando, eu já fiz essa pergunta parecida para você, mas o pessoal está questionando ainda. Por quê? O cafeicultor acredita que os cenários, aquilo que aconteceu no Brasil, em relação, eu não vou nem estender nesse assunto, mas com seca, com geada, que isso não foi completamente absorvido pelo mercado,
que isso vai continuar ocorrendo. Aí vem aquela pergunta, precificação da safra brasileira, tanto essa quanto a próxima. Em que momento que ela está ocorrendo, Matiello? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. E a todos os cafeicultores. O que eu penso é o seguinte, nós estamos numa situação, no momento, como você acabou de colocar, situações climáticas terríveis, né? Nós tivemos praticamente 2 secas, a seca do ano passado, que foi de março até novembro, e a seca desse ano, que vem de março até o momento. Ou seja, nós tivemos 18 meses desse interim, e choveu normalmente 5 meses. Os demais meses, muitos quase nem choveram, e outros choveram muito pouco. Então, nós estamos com um déficit hídrico chegando até 300 milímetros. Além do que sofremos uma geada, né, que andou queimando por volta de 200 mil hectares de café, e um estrago bastante significativo. Portanto, o que eu vejo vamos falar de safra vindoura agora, primeiramente. Para a safra vindoura, eu acho que as condições são piores do que na mesma época do ano passado, para a safra desse ano. Ou seja, o ano que vem nós devemos colher menos café do que nós estamos colhendo agora, porque é uma situação muito crítica que nós estamos atravessando. 2 anos de secas, praticamente seguidos, quase, ou praticamente seguidos, e mais uma geada e frio. Né? A situação climática foi totalmente adversa para uma cultura que não suporta essas condições. O café não gosta de seca, e o café não gosta de frio. Então tivemos geada e tivemos seca. Então, a produção do ano que vem vai cair muito. A precificação que você colocou, para mim, ela começa agora, a partir das águas, né? E também das entregas futuras. Está todo mundo esperando que as entregas futuras, que fizeram muitas travas, que é uma loucura, para mim não é trava, isso é treva. Quando você faz uma trava, você não sabe o que você vai ter na mão. Então, muita gente fez trava e agora não tem o café para entregar, ou não vai ter todo o café, vai ter que renegociar, vai atravessar um momento de muita turbulência agora nesse início de mês. A partir desse momento que der a primeira chuva e mostrar que a florada não vai ser tão expressiva quanto, a florada pode ser expressiva, mas flor não é fruto. Deve não vingar essas flores e deve ter uma safra menor no ano passado. Aí nós vamos ter uma precificação e também aumento estupendo de preço, né? Não tem a menor dúvida. E aí você já responde a próxima pergunta, porque o cafeicultor aqui não para de falar comigo, fala em tudo que é mídia social e está questionando o seguinte, vai subir mais? E o pessoal fala o tempo todo, afirma, vai subir mais, vai chegar a 3. Hoje a gente está vendo as posições de curto prazo na casa de $2 a libra-peso e uma expectativa maior. Armando, para encerrar aqui a nossa conversa, eu vou te fazer uma pergunta comparando com algo que aconteceu no mercado do boi gordo, lá pelo ano de 2005, 2006, havia aquela questão ali que nós tivemos, primeiramente, formação de cartel, acusação que acabou sendo, de certo modo, comprovada entre as 5 indústrias grandes aqui do Brasil, depois nós tivemos a questão da aftosa, e após isso, nós tivemos um divisor de águas na pecuária nacional, principalmente em relação à disposição de produto e preço também. Você acredita que o ano de 2021 também é um divisor de águas em relação à oferta brasileira de café, e eu falo que é a oferta mundial, porque é o maior produtor de arábica do mundo, e também em relação aos preços, nós entramos num outro patamar, entramos num outro momento para o café? Entramos num outro momento, patamares de preço totalmente distintos. Nós vimos lutando para chegar a $2 por libra-peso, depois dessas condições calamitosas do clima. Pode chegar a 3, como pode chegar a 4, pode, eu não estou afirmando, $1 por libra-peso. Então, a tendência do café, eu não tenho a menor dúvida que é subir ainda, porque a safra desse ano é diminuta e a safra do ano que vem, como acabamos de explicar, também será diminuta. Nós vamos ter um déficit entre 40 e 50 milhões de sacas de café, baseado nas previsões, né, que nós teríamos de colheita esse ano e próximo ano. Ou seja, onde que o mercado vai arrumar 40, 50 milhões de sacas de café para repor esse déficit que vai ter na produção brasileira? Não tem. Mas a Colômbia produz 13, 14 milhões. O Vietnã, sim, produz 30 milhões de sacos, mas é robusta. Então, a dificuldade para colocar esse café no mercado, para suprir isso, é enorme. Mesmo porque os seus cafeicultores têm que saber, é a primeira vez no Brasil que nós ficamos sem estoque. Não temos estoque nenhum.
não tem estoque governamental, os estoques nas cooperativas são baixos, os estoques nos armazéns são baixos, nós não temos estoques. Então, e lá para fora também está baixo o estoque. Com isso, a situação é muito crítica, né? Olha, como é que nós vamos suprir esses 40 milhões de sacas, 50 milhões, pode chegar até 50 milhões? Quando vai suprir isso? Quando que nós vamos igualar a demanda com o consumo? Vai demorar. No meu entendimento, nós vamos ter preço de café bastante interessante nos próximos 3, 4 anos. Armando Mattiello, obrigado pela participação. Uma boa tarde a você. Muito obrigado. Estamos à disposição. Grande abraço. Vou encerrar essa edição com o Armando Mattiello, sempre falando em coisas importantes do mercado de café. Desejo a todos uma ótima tarde. A gente se vê na terceira edição às 16 horas. Até lá!